Você pode me matar, mas não pode me ferir. A apologia de Justina Martyr, que confrontou o Império desde muito novo. Eu era movido por uma fome insaciável, não uma fome de comida, mas do sentido, de propósito, de verdade. Eu lia, estudava, escutava os mestres da razão e mergulhava nas correntes filosóficas como quem busca ar debaixo d'água. Estava convencido de que um dia, com esforço suficiente, eu encontraria aquilo que faria tudo se encaixar. Passei pelos estoicos. Eles falavam de virtude out-of-control, de aceitar o destino. Mas, no fundo, algo em mim resistia. Se tudo está determinado, então por que buscar? Por que questioner? Por que lutar? Entrei então nas ideias de Pitágoras, que misturava razão com misticismo. Mas quanto mais eu avançava, mais tudo parecia nebuloso, como se cada resposta abrisse mais dúvidas do que certezas. Foi com Platão que senti pela primeira vez que algo poderia me guiar além da matéria, além das sombras da caverna. A promessa era clara. Se eu buscasse com profundidade, se sondasse as realidades invisíveis com o rigor da razão, eu veria menos, veria Deus, veria a verdade. E foi por isso que me agarrei ao platonismo. Eu queria ver Deus, não apenas falar dele, não apenas supor. Eu queria encontrá-lo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu que mesmo depois de muito esforço, muito estudo, muita busca, menos ainda assim estava vazio? Já sentiu que parecia estar no caminho certo, mas por dentro tudo ainda era seco, confuso, estéril? Pois eu vivi isso, e é mais comum do que as pessoas admitem. Quantas vezes hoje você já viu pessoas gastando fortunas em terapia, cursos de autoconhecimento, livros de autoajuda, retiros espirituais, e no fim, voltam para casa, sentindo que nada realmente mudou? Porque conhecimento não é transformação. Conhecimento não é encontro. A alma não se alimenta só de ideias, ela precisa de verdade viva. E foi nesse contexto com essa seed que um dia, caminhando à beira-mar, encontrei um homem, um velho cristão. A princípio, eu olhei com o mesmo olhar com que muitos olham os humildes hoje, com uma pitada de desdém. O que ele teria a me ensinar? Eu, um filósofo instruído? Mas havia algo naquele homem, algo no jeito que ele falava, na serenidade dele. Ele citava profecias antigas, judaicas, que eu nunca havia lido com atenção, e falava de Jesus com tanta convicção, como se ele não fosse uma ideia, mas alguém real, presente, vivo. Ele não argumentava para vencer, ele testemunhava, ele compartilhava, e tudo que ele dizia não entrava pela lógica, menos entrava pelo espírito. Aquela conversa me desestabilizou. Aquilo me deixou em conflito. Era como se uma nova luz tivesse sido acesa dentro de mim, e eu não podia apagá-la. A partir daquele dia, eu mergulhei nos escritos dos cristãos. Estudei as profecias, os evangelhos, as cartas de Paulo, e quanto mais lia, mais tudo fazia sentido. Era como se todas as peças que eu carregava espalhadas pela mente Platão, Sócrates, os poetas estivessem, finalmente, se encaixando numa verdade maior. Não era uma filosofia, era uma pessoa, era Cristo. Mas será que você está disposto a ter suas ideias confrontadas? A admitir que talvez você esteja há anos buscando no lugar errado? A considerar que talvez a resposta que você procura não esteja num novo livro, mas numa conversa simples com alguém que carrega a luz? Eu precisei deixar meu orgulho de lado, e isso dói. Você já teve que abrir mão de uma identidade na qual você investiu anos? Abrir mão de uma ideia que te fazia se sentir seguro? Pois é, quando decidi seguir a Cristo, eu não apenas mudei de crença menos, eu perdi amigos, reputação, status. Muitos me chamaram de louco. Alguns disseram que eu traía a razão. Mas posso te garantir uma coisa. Foi ali, naquele abandono da aparência, que comecei a experimentar a verdadeira liberdade. Porque quem encontra o que é eterno, não se desespera mais com o que é passageiro. E olha que curioso, hoje vejo pessoas gastando tempo, energia, dinheiro, tentando construir uma identidade que impressione os outros. Querem ser alguém, mas no fundo, o que querem mesmo é paz. Querem silêncio interior. Querem parar de sentir aquele ruído constante na alma. E não sabem que a resposta talvez esteja naquele caminho simples, antigo, esquecido, o caminho da fé. Na minha época, eu pensava que ser filósofo era o ápice da mente humana. Hoje, te digo, foi quando me tornei discípulo que finalmente entendi o que é ser humano de verdade. Porque quem olha apenas para as ideias, pode até entender o mundo, mas quem olha para Cristo, entende a eternidade. E você, tá pronto para deixar a ideia de quem você é e descobrir quem você foi criado para ser? Essa descoberta não aconteceu de um dia para o outro. Eu resisti, eu debati comigo mesmo, eu tentei encontrar brechas nos argumentos,
tentei refutar as escrituras. Parte de mim se agarrava com unhas e dentes à antiga vida, às antigas ideias, afinal, era confortável, era aquilo que me dava identidade. Mas a verdade tem um jeito curioso de agir. Ela não grita, ela sussurra. E, quando é verdadeira, ela permanece. Mesmo quando você tenta esquecê-la, ela continua ali, persistente, silenciosa, transformadora. Com o tempo, percebi que o que me afastava de Cristo não era a razão, como eu imaginava. Era o orgulho. Era o medo de estar errado. O medo de admitir que talvez todos aqueles anos de busca estavam apontando para uma direção que eu havia desprezado desde o início. E isso me destruiu por dentro menos, mas também me libertou. Hoje vejo muitos vivendo esse mesmo dilema, ainda que de forma diferente. Gente que se recusa a abrir mão de um relacionamento tóxico, de um estilo de vida vazio, de uma rotina sufocante, só porque construíram sua identidade em cima disso. Como admitir que tudo aquilo era na verdade uma prisão? Como aceitar que aquilo que parece sucesso pode na verdade ser ruína? E eu te entendo. Não é fácil desconstruir a imagem que você criou de si mesmo. Não é simples admitir que talvez você tenha estado perdido o tempo todo, mesmo com aparência de controle. Mas é nesse exato momento de rendição que começa a verdadeira mudança. Lembro claramente da noite em que, sozinho com os escritos dos apóstolos, li aquelas palavras de Paulo. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Aquilo me atingiu como um raio. Era como se ele estivesse falando diretamente comigo. Eu também tinha meus lucros, conhecimento, reputação, filosofia, mas ali estava alguém que tinha abandonado tudo por uma verdade maior. E sabe o que mais me impressionou? Ele não escrevia com arrependimento. Ele escrevia com alegria. Você já parou para pensar nisso? Por que alguém deixaria tudo menos conforto, posição, respeito, por algo que aos olhos do mundo parecia loucura? O que será que ele encontrou? O que será que eu estava começando a encontrar? Essa é uma pergunta que te faço agora. O que você tem medo de perder, que está te impedindo de viver algo infinitamente maior? Às vezes estamos tão agarrados às nossas pequenas verdades, que não conseguimos ver a verdade maior que está diante de nós. E aqui vai um exemplo forte. O próprio Friedrich Nietzsche, filósofo brilhante, mente afiada, crítico feroz do cristianismo, viveu atormentado por um vazio existencial que o levou à insanidade. Ele via o mundo sem Deus e chamava isso de liberdade, mas terminou tragado pela própria escuridão que tentou romantizar. Isso não é um julgamento, é uma constatação trágica. O intelecto pode levar longe, mas sem verdade, ele não sustenta a alma. Agora imagine se Nietzsche tivesse conhecido aquele velho cristão à beira-mar. A minha jornada àquele encontro foi o divisor de águas. A partir dali, minha busca mudou. Eu já não queria mais ter razão. Eu queria ser transformado. Eu queria que minha vida tivesse coerência entre o que eu cria e o que eu vivia. E foi isso que o Evangelho começou a operar em mim. Se você sente que tá no fim da linha, sem saber mais o que buscar, on procurer, o que estudar, talvez seja a hora de parar de correr, de ouvir, de considerar que a resposta que você procura não vem de cima para baixo, mas de dentro para fora. Não estou falando de religião, estou falando de redenção. Cristo não foi uma teoria que eu aceitei, foi uma pessoa que me encontrou. E talvez esteja encontrando você agora. Quando abracei a fé cristã, não abandonei minha razão. Muito pelo contrário, pela primeira vez, minha razão começou a respirar. Antes, eu era um colecionador de ideias agora. Eu era um homem que vivia uma verdade encarnada. Mas esse reencontro entre razão e fé não agradou a todos. E eu entendo o porquê. A verdade incomoda. Ela desestabiliza estruturas, desafia privilégios, expõe máscaras, ela não é neutra. E quando você vive por ela, as pessoas à sua volta se dividem, ou se aproximam com fome, ou reagem com violência. Foi por isso que escrevi minha apologia. Eu não queria simplesmente protestar contra as perseguições, eu queria mostrar que a fé cristã não era irracional, não era superstição, não era um delírio de gente ignorante, como muitos diziam. Pelo contrário, era um sistema profundo, coerente, baseado em fatos, lógica e testemunhos. Por isso, me dirigi ao próprio imperador Antonino Pio, não com medo, mas com clareza. Eu expliquei que os cristãos não eram inimigos do Estado, que nossas reuniões não eram conspirações, mas comunhão, que nossas orações não eram para derrubar o império, mas para que ele agisse com justiça. Disse que não negávamos a razão menos nós a honrávamos ao reconhecer que ela apontava para um logos eterno, um princípio divino que o mundo grego tentava entender há séculos, mas que agora havia se revelado plenamente em Cristo. Mas você já tentou falar algo óbvio para alguém que se recusa a ouvir? Já argumentou com alguém que não quer compreender? Só vencer? Essa é uma dor que muitos conhecem, e eu conheci profundamente.
Porque quando a verdade desafia o conforto dos poderosos, ela se torna incômoda demais para ser tolerada. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. As autoridades, mesmo algumas bem-intencionadas, estavam tão imersas em seus próprios sistemas, suas crenças e interesses, que não conseguiam menos ou não queriam menos enxergar a luz no que eu dizia. Eles não viam cidadãos de bem vivendo sua fé com honestidade. Eles viam ameaça. Porque a verdade assusta mais do que a mentira denuncia. A mentira pode ser manipulada. A verdade não, e talvez você esteja passando por isso. Talvez tenha encontrado um caminho de vida mais íntegro, mais justo, mais verdadeiro, e mesmo assim esteja sendo rejeitado. Amigos se afastam, familiares desacreditam, colegas de trabalho zombam, não porque você esteja errado, mas porque a luz que você carrega evidencia a escuridão que eles preferem manter escondida. E aí vem a dúvida. Vale a pena? Vale a pena seguir a verdade? Se isso vai me custar amizades, respeito, oportunidades? Mas deixa eu te contar algo que aprendi. A verdade pode custar caro, mas a mentira custa a alma. Em um mundo onde a aparência é celebrada e a autenticidade punida, viver de forma coerente se torna um ato de resistência. E isso não é fácil. Você será mal interpretado. Vai ser chamado de arrogante, fanático, radical, ingênuo. Eu fui, mas o que me sustentou foi essa convicção. Não se pode calar o que é eterno com a força do que é passageiro. Na minha época, muitos romanos achavam que os cristãos eram perigosos, por recusarem a adorar o imperador. Mas o que estava por trás disso não era insubordinação política, era fidelidade espiritual. Nós não dobrávamos o joelho a um homem, porque já tínhamos dobrado diante de Deus. E quem já se curvou ao Eterno não se assusta com ameaças temporárias. E sinceramente, esse conflito ainda está vivo hoje. Talvez você não esteja diante de um tribunal como eu estive, mas está diante de escolhas todos os dias. Vai dizer a verdade ou vai agradar? Vai manter sua integridade ou vai ceder para não ser excluído? Vai continuar sendo quem é ou vai vestir uma máscara para ser aceito? Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você se calou por medo de ser julgado? Quantas vezes disfarçou o que crê, o que sente, o que pensa, só para não causar desconforto? E mais quantas vezes você preferiu manter a paz aparente e perdeu a sua paz interior? Eu escolhi falar, escolhi expor, escolhi ser claro, mesmo sabendo o preço. E sabe o que aconteceu? Não fui aclamado. Fui, mas eu preferi ser perseguido com convicção do que celebrado com hipocrisia. Isso me leva a uma história que carrego até hoje com nitidez. Durante uma audiência com autoridades romanas, um homem, do alto de sua toga e seu título, me olhou com desdém e disse: "Você se considera mais sábio que os deuses de Roma?" Eu respirei fundo e respondi: "Não sou mais sábio que ninguém, mas encontrei aquele que é a própria sabedoria." Ele riu, disse que eu era louco. Mas o que ele não sabia é que naquela hora eu estava mais livre do que ele jamais seria. Porque quem vive pela mentira está sempre preso ao medo de ser descoberto. Quem vive pela verdade pode até morrer, mas morre em paz. E isso me faz lembrar de algo real, doloroso e necessário. Muitos hoje seguem caminhos que sabem ser falsos apenas porque são populares, como Julian Assange, por exemplo. Ainda que não seja um homem de fé, ele pagou um preço altíssimo por dizer verdades que ninguém queria ouvir. Perdeu liberdade, perdeu apoio, foi chamado de traidor. E a pergunta que sempre volta é: quem realmente estava errado ali? Às vezes, falar a verdade é mais perigoso do que viver na mentira. Mas é a única forma de ser inteiro. É a única forma de ter paz verdadeira. E é por isso que eu digo, vale a pena. Mesmo quando dói, mesmo quando custa, porque a alma que se entrega à verdade, mesmo ferida, nunca se corrompe. Então, se hoje você está em conflito por algo que acredita, mas teme expressar, se sente que está vivendo uma vida que os outros esperam, mas que não condiz com o que você carrega dentro, pare, respire e escolha a verdade. Mesmo que pareça solitário agora, você vai descobrir que no fim, não está sozinho. Porque a verdade sempre atrai os que a reconhecem. Ela ela liberta. Ela transforma. E ninguém pode calar uma consciência em paz. Em minha jornada, percebi que ideias mudam vidas, mas o modo como essas ideias são comunicadas define se elas florescem ou apodrecem no coração do outro. Por isso, desde o momento em que abracei a fé cristã, entendi que não bastava apenas crer, era preciso explicar, dialogar, encontrar o outro onde ele estava, mesmo que ele estivesse imerso em crenças contrárias às minhas. E assim, fui atrás dos que pensavam diferente de mim. Não por vaidade, mas porque eu acreditava menos,
E ainda acredito que quando a verdade é dita com amor e sabedoria, até o mais duro dos corações pode se abrir. Encontrei Trifão em Éfeso, um judeu respeitado, conhecedor da Torá, alguém que carregava tradições milenares. Ele me questionava com sinceridade. E foi com ele que eu tive um dos diálogos mais importantes da minha vida. Não foi um embate, foi um encontro, e naquele encontro, busquei mostrar que Jesus era o cumprimento, não a negação das promessas hebraicas. Usei os próprios textos que ele reverenciava para apontar para algo que talvez ele nunca havia considerado, que a esperança que ele carregava já havia se tornado realidade. Mas nem todos os encontros foram assim. Certa vez em Roma, cruzei caminhos com Marcião, um líder gnóstico influente, carismático, mas perigosamente distorcido em sua visão. Ele rejeitava o Antigo Testamento. Separava o Deus dos hebreus do Deus de Jesus, como se fossem opostos. E eu não pude me calar, porque aquela doutrina, embora sedutora para muitos, era uma mentira bem vestida. Tive que mostrar com paciência que a fé cristã não nega as raízes hebraicas. Ela as honra, e que a unidade de Deus não é uma barreira, mas Mr.